Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E hoje é dia de duelo nas telas aqui no canal. Como vocês sabem, sempre a gente tem aqui esse quadro dentro da programação do canal. E o quadro se chama Duelo nas Telas, onde eu e o Vinícius Moraes, nosso amigo carioca, nós nos digladiamos, debatendo e defendendo cada um o seu filme de guerra. Hoje os dois filmes são o Rommel, Raposa no Deserto, que o Vinícius vai defender, e o Patton, Rebelde ou Herói, que eu vou defender e certamente serei o vitorioso. Gentlemen, it's time! Mas, antes de tudo, eu preciso te lembrar, esse programa, a gente não está perguntando a você, e você vai responder ao final o que estamos perguntando, mas nós não estamos perguntando qual era o melhor general da Segunda Guerra, se era o Rommel ou se era o Patton. Nós estamos perguntando nesse programa específico, quem defendeu melhor o seu filme? Ou eu defendendo o Patton, ou o Vinícius defendendo o Rommel, a Raposa do Deserto, tá bom? Então, ao final do programa, após você ter assistido, mande o seu comentário e fale, olha, quem dessa vez venceu o duelo foi o Mariano ou foi o Vinícius. Bom, feitas as apresentações dos filmes, vamos então chamar aqui o Vinícius, direto do Rio de Janeiro, para defender o Rommel, a Raposa no Deserto. Cadê você, Vinícius? Opa, tudo bom? É aqui que chamaram o Vini História para poder participar de mais uma batalha entre filmes de guerra aqui. Hoje o duelo vai ser imbatível, hoje vai ser demais. Fala pessoal do Viagem na História, tudo bom? É o Vinícius aqui de novo, novamente para poder dar uma surra no Mariano, que ele não aprende das últimas vezes, né? Então vamos ver se mais uma vez agora ele vai aprender. Você não tem jeito, hein, Vinícius? Já começa com papagaiada logo no começo do programa, mas tá bom, vamos lá. Antes do Vinícius começar a defender o seu filme e o meu, vamos apresentar então o roteiro de cada um deles. A Raposa do Deserto, ou em inglês The Desert Fox, é um filme americano de 1951, de guerra, dirigido por Henry Hathaway e estrelado pelo James Mason, um ator renomado naquela época. O filme foi baseado no livro de Desmond Young, um general britânico que serviu na Segunda Guerra Mundial na África do Norte e conheceu Rommel pessoalmente. O Desmond Young está no filme, ele faz uma cena em que saúda o Marechal Rommel quando era prisioneiro no deserto. O enredo mostra o Marechal Erwin Rommel liderando as tropas alemãs contra as forças aliadas na Segunda Guerra. A virtuosidade de Rommel durante a batalha faz com que ele se torne um herói na Alemanha e ganhe o respeito de seus inimigos, mas suas táticas acabam enfurecendo Adolf Hitler. Enquanto isso, o amigo de Rommel, Dr. Strolling, pede para que ele participe de um complô para matar Hitler, o atentado na Toca do Lobo em 1944. Esse é o filme que o Vinícius tem que defender aqui no programa. Agora eu vou apresentar o filme que eu irei defender. Patton, Rebelde ou Herói? Uma das melhores biografias que Hollywood já fez de um militar, o general George S. Patton, é mostrado no filme como um brilhante estrategista, guerreiro implacável e o mais desbocado oficial americano, mas que, no entanto, conseguiu decisivas vitórias contra os nazistas na África e na Europa. Após um desempenho excepcional na Itália, sua carreira passa a correr perigo depois que ele esbofeteia um recruta que estava tendo um colapso nervoso. Este incidente assume grandes proporções e faz com que Patton perca o comando de seu exército. Vamos começar então pelo Vinícius. Vinícius, você está pronto para defender o seu filme? Lembre-se, é defender o filme, não o personagem, ok? Bom, vamos lá, já para começar o duelo aqui então, vou começar tirando a minha boina aqui. Vou colocar já o meu capacete, pronto para o combate, já estou devidamente uniformizado, estou aqui com o uniforme do Sacred Ground, Viagem na História, a camisa do Sacred Ground, mas hoje em dia o nome é Viagem na História, que essas nomenclaturas aí, pô, já ficaram meio confusas, né? Mas aí a gente já começa no primeiro ponto do filme, o título do filme já começa aí a batalha, entendeu? De um lado a gente tem Rommel, a Raposa do Deserto, pô, o apelido dado
para ele devido à sua engenhosidade, à sua genialidade, à sua competência no campo de batalha. E do outro lado a gente tem Patton, herói ou rebelde. Já começa o filme confuso, que você já não sabe se o cara vai ser o herói ou se ele vai ser aquele fanfarrão lá que você tem que ficar dando jeito nele, né? Então já começa aí o título, já começa já definir, né, os rumos das batalhas aí. Mas antes de você começar a defesa do seu filme, eu tenho que te perguntar, Vinícius, você está gostando de participar aqui do duelo? Porque você está apanhando muito, está gostando? Bom, antes de começar a malhar o teu filme e falar muito bem do meu, que vai ser muito melhor e vai ganhar esse duelo com certeza, queria agradecer novamente aí a oportunidade, tá me chamando aí para participar. Eu gosto muito de fazer esses duelos, eu gosto muito também do pessoal que comenta lá, que fala comigo, que manda mensagem, que pergunta as coisas, que se interessa, né, pelos assuntos. Isso é de uma satisfação imensa. Então, queria novamente aí, quem puder me seguir lá no Instagram, se quiser, o @vini.história, tá? Pode me seguir lá e queria agradecer aí essa imensa oportunidade. Então vamos lá, Vinícius. Quais os pontos positivos do Rommel, a Raposa do Deserto? Bom, vamos lá. Vou falar um pouco do filme que eu vou defender aqui então. Eu vou falar sobre Erwin Rommel, a Raposa do Deserto. O filme que conta principalmente os dias finais ali de Rommel, né? E a primeira vez que eu vi esse filme, na verdade, foi recentemente, tá? Vou ter que falar até aqui isso, não vou mentir. Foi recentemente, a pedido do Mariano, para poder fazer esse duelo. Então eu vi o filme recentemente, tá? Ele tá bem fresco na memória. E, para começar já, o filme já começa com aquela cena de ação incrível, que são os comandos britânicos saindo do submarino, tentando ir pegar Rommel, a Raposa do Deserto, e não conseguem com aquela frase lá do alemão. O inglês não ia conseguir pegar, o cara era esgueiro, entendeu? Então, assim, sei que o filme não é para defender os generais, e é para defender o filme em si, mas a gente tem que dar os pontos aí no filme que retratam isso muito bem. O filme retrata muito bem a figura de Rommel, como ele era visto, tanto por dentro do exército alemão, quanto pelos britânicos, né? Ele tem uma visão mais crítica do assunto, ele sabe que o pessoal de dentro do exército vê às vezes ele como um puxa-saco ou alguma coisa do tipo, enquanto os britânicos demonstram imenso respeito por ele, inclusive apelidando ele da Raposa do Deserto, tá? Que, convenhamos, é muito mais legal o filme que se chama A Raposa do Deserto do que Herói ou Rebelde. Mas aí, beleza, não vamos entrar nesse quesito, né? A gente tem cada detalhe incrível que a gente consegue visualizar, que é tanto o afeto do Rommel pela sua família, quanto ele é adepto às práticas, né, do militarismo alemão, como a gente conhece. Então ele é um típico general alemão, ele quer defender a pátria dele, ele se vê como um soldado, né, como um simples soldado que segue ordens. Inclusive é um dilema do filme, que dizem que ele se esconde atrás de sua farda, que ele não se envolve em política, porque ele se esconde como um soldado, sendo que ele tem uma genialidade muito maior nesse quesito. Que eu achei um fato muito bem interessante, né, pontuado aí no filme. Outro fato, outras dessas curiosidades, assim, digamos, ele sempre usa as duas medalhas, tá, que ele tem, que é a Cruz de Ferro e a Por de la Mairie. Então, a gente tem essa visualização, tá? É um detalhe interessante de ter no filme, geralmente, às vezes a gente não vê, ou às vezes o pessoal não coloca, mas ele sempre usava as duas, inclusive muitas fotos tem, tá? Então, tem vários detalhes aí no filme que a gente consegue pegar essas referências, que são bem incríveis. E ele tem, assim, uma trama bem construída nos diálogos dele, né? Ele tem lá todo o diálogo dos generais falando sobre o círculo interno de Adolf Hitler, né? Onde ele foi muito influenciado por ele. É até, assim, bem interessante de você parar para pensar por esse lado, né? Então você tem a visão de um general que ainda confiava no seu líder, mas ele sabia que o seu líder era influenciado por outras pessoas que na verdade não eram tão boas assim, e no final ele começou a entender o quesito, né, o que era ali da guerra, a diferença entre a guerra e a política, né? Outro fato muito interessante também, desses detalhes assim que a gente pega com o filme, fato de chamarem, né, os generais chamarem ele do Cabo Boêmio, é um general se referindo a alguém de patente inferior, entendeu? Mas ele é o boêmio ali, ele que controla, ele que tem o bom vivant ali. Bom, Vinícius, é o seguinte, quando fala o Cabo Boêmio, que você, né, talvez na tradução que você tenha assistido aí do filme, que você viu recentemente, não é que eles estão chamando o Hitler de beberrão, não, de Cabo Boêmio. Eles estão criticando, os generais alemães criticavam Hitler de ser um cabo da Boemia. Boemia é uma região da Alemanha, ele nasceu nessa região da Boemia. E esse cabo da Boemia, eles falam assim por quê? Porque ele era um cabo, e enquanto eles, generais, marechais, o próprio Rommel, tinham que ser subalternos a um cabo da Boemia. Não é que ele seja boêmio.
Existem teorias que ele até usava droga, mas isso é uma outra história, para outros programas. Dito isso, continua aí, não queria te interromper. Então a gente tem muito disso, a gente tem esses pequenos detalhes que agregam muito valor ao filme, tá? A gente tem toda a trama que é a construção dos diálogos de uma guerra meio que psicológica ali que o pessoal acabava tendo, né? A gente tem até quesito de generais britânicos enviando mensagem para pararem de venerar Rommel e achar que ele era algo mais do que um simples general alemão, que na verdade ele não deixava de ser um simples general alemão. Mas o pessoal sempre via ele com outros olhos. Um outro fator incrível no filme é a representação do atentado contra Adolf Hitler na Toca do Lobo, que é representado em outros filmes, como Operação Valkyria, e ele é representado nesse filme também. Ele tem lá o coronel Stauffenberg indo tentar fazer o plano, e o plano acaba falhando por conta da mesa. E ele retrata isso numa cena incrivelmente curta, ele consegue retratar essa cena. Ele mostra como uma mesa mudou o destino do mundo. Aquela mesa dali fez uma diferença imensa. E era simplesmente uma mesa. E ainda assim você consegue ter o toque, né, nessa cena. Você consegue sentir a emoção nessa cena. O quanto que ela impacta e o quanto que isso daí significou. O filme é em preto e branco. Vocês já devem saber que eu já falei de filme preto e branco aqui, mas esse não deixa por desigual, tá? Ele tem cenas incríveis ainda de luta, de batalha. Ele tem uma caracterização incrível dos personagens, ele tem diálogos incrivelmente feitos, tá? Que te trazem para todo esse aspecto para você conseguir entender a mente de Erwin Rommel, como que ele era um gênio militar, como que os seus adversários o admiravam e como que ele chegou na conclusão de participar do que participou. Para aqueles que não sabem, né, na história, Erwin Rommel foi morto, na verdade, ele teve que cometer suicídio para que a sua família fosse poupada, e com isso ele não fosse julgado, então sua família não cairia em desgraça. Então ele acabou por cometer suicídio, já que ele foi descoberto dentro de planos de conspiração contra Hitler. Então esse foi o desfecho de Rommel, certo? E o filme retrata isso maravilhosamente. Desde o início dele, quando ele começa a ganhar o seu nome, né, o seu potente nome, o seu apelido de Raposa do Deserto, quando ele lutava no Afrika Korps. O filme retrata isso muito bem. E o filme retrata até o final, certo? Quando ele sofre um acidente, que ele porventura é atacado por um avião, e depois, por fim, quando o seu julgamento é realizado, tá? O filme mostra isso incrível, com diálogos extremamente bem construídos, de atores, de elenco do filme. Eu, infelizmente, não consigo falar muito, porque eles são de uma geração que eu já não peguei tantos filmes, tá? Mas o ator que interpreta Rommel é incrível, ele interpreta com bastante propriedade, né? A forma com que você imagina que seria Erwin Rommel naquela época, assim como o General Rundstedt, que sempre aparece também. E a atuação também, em referência a Adolf Hitler, também é muito bem executada nesse filme. A gente vê como ele é sempre um pouco estressado, ele sempre tá ali, mas você não desconfia de mim, mas você não faz isso, se você não me seguir, quem vai seguir, o que será o fim? É excelente o filme, super recomendo, tá? É um filme excelente, você consegue visualizar bem a vista de que do exército alemão tem de Rommel, assim como dos inimigos tem de Rommel. Você consegue visualizar isso muito bem. É um filme excelente. Ô Vinícius, como o mundo dá volta, não é? No programa anterior, nosso duelo anterior entre o Soldado Ryan e o Mais Longo dos Dias, quem não viu esse programa, eu vou deixar o link também aqui na descrição desse, dá uma olhada lá, vale a pena assistir. O Vinícius apoiou muito nesse programa, mas nesse programa anterior você criticou o meu filme que eu estava defendendo naquele dia, que era o Mais Longo dos Dias. Uma das acusações que você fez é que o filme era preto e branco, e hoje você está aí defendendo um filme preto e branco, né, Vinícius? Que engraçado. Mas eu queria te dizer o seguinte: A Raposa do Deserto é de 1951 e já dava para fazer o filme colorido tranquilamente. Por que ele foi feito em preto e branco? Esperteza dos produtores. E aí vai um ponto falho do filme. Para alguns talvez nem seja, mas para mim é. Eles fizeram o filme em preto e branco porque queriam usar cenas da guerra reais de combate para encher linguiça no filme, para preencher espaços vagos e dar a impressão que o filme era uma superprodução. Isso já mostra que é um filme menor, ou seja, ele é todo feito em estúdio e as cenas de combate são cenas enxertadas de documentários, de filmes de propaganda ou até de outros filmes de guerra da época.
ponto falho nesse seu filme, viu, Vinícius? Outra coisa que você falou aí, o ator que representa o Romeo, falou, o ator não sabe nem o nome dele, Vinícius, é James Mason, um ator inglês shakespeariano, ou seja, o cara é nata da nata dos atores daquela época, tá bom? Só para te ajudar. Mas realmente eles fazem boa interpretação, só que aquela Alemanha que está aí no filme é toda feita em estúdio, não tem nada de locações, né, que daria para ser feito. A Alemanha estava ocupada pelos americanos em 1951, né, ainda havia os setores soviéticos, franceses, ingleses, então eles teriam facilidade de locações ali. Mas o estúdio, a Fox, né, ela economizou também nessa produção. E é essa economia exagerada que fizeram que mata o filme The Desert Fox. Eu acho que mereceria hoje uma refilmagem com as tecnologias que a gente tem hoje e a facilidade de locação, tirando a questão aí da pandemia de locomoção, de fazer um filme, mas em tempos normais, essa história do Romeo mereceria, esse texto específico do Desmond Young mereceria uma refilmagem. Então isso enfraquece muito o seu filme, O Romeo e a Raposa no Deserto. O filme é bacana em alguns pontos, principalmente na dualidade do Romeo, que vai, não vai participar ou não, depois ele se engaja no movimento de resistência a Hitler e de tentativa de assassinar Hitler no atentado em 44, mas ele patina um pouco também nessas questões e poderia ter aprofundado um pouco mais. Pontos positivos do seu filme, eu acho a interpretação sim do James Mason, tanto é que ele volta depois no filme Os Comandos Atacam Romeo, o James Mason está lá novamente fazendo o mesmo papel. É um filme que marcou a sua carreira. E você tem razão, a cena da bomba no bunker de Hitler em 1944, na Toca do Lobo, realmente foi uma cena bacana, bem filmada, simples, né? Nada tão elaborado quanto o Operação Valkyrie, mas é uma cena que cumpre bem o seu papel dentro daquele momento na história. Mas agora então eu vou falar do meu filme, do Patton Rebelde, o Herói. O filme é de 1971 e naquele ano ele ganhou 4 Oscars. Isso já dá uma prova da qualidade desse filme. Entre esses Oscars está o de melhor filme para o George C. Scott. E realmente a interpretação do George C. Scott como Patton é marcante, né? Parece que ele incorporou mesmo o personagem, então, tanto a sua linguagem corporal, o seu jeito de falar, a sua empáfia, né? Porque o Patton era uma figura característica, ele era uma figura polêmica, né? Uma figura incorporada, e o George C. Scott tem essa atuação. E isso marcou tanto o seu personagem, a sua interpretação, que quando ele ganhou o Oscar, ele nem foi receber o Oscar, né? nem quis receber o Oscar pelo filme. É uma superprodução, então as cenas são filmadas em locações, então você está na Sicília fazendo filme, você está na França fazendo filme, e isso é uma marca que todo bom filme que quer fazer uma boa história, quer contar uma boa história, tem que ter, né? As locações que sejam no mínimo reais, o que não acontece com o seu filme, né, Vinícius? O filme começa com um discurso com a bandeira americana ao final, um discurso polêmico do Patton, depois vai para a Tunísia e tem cenas de guerra muito bem filmadas, as cenas são impressionantes. Depois já estamos na Sicília e aí o Patton mostra a que veio, né, com toda a sua indumentária, o seu jeitão de cowboy americano, mas era um general muito corajoso. E começa já a sua encrenca aí com Montgomery. E isso permeia o filme, e o filme também é feliz em mostrar essa relação, dessa disputa entre Montgomery e entre o Patton, e sempre denegrindo um pouco, eu acho, a imagem de Montgomery, mas o Patton é bem retratado por isso também. E o filme não foge de pontos polêmicos. A cena do tapa no soldado acusado de covardia, que estava com fadiga de batalha lá, e o Patton reage de uma maneira furiosa, é um show de interpretação. Você sente a raiva, né, no George C. Scott ao interpretar, que deve ter sido a mesma raiva que o Patton deve ter sentido naquele momento. Outra cena interessante, voltando ao começo do filme, na Sicília, quando ele chega num campo de batalha e ele começa a viajar espiritualmente, imaginando outras batalhas que ali aconteceram. Isso também é uma cena muito legal do filme. Realmente essa biografia de um general da história militar é uma das melhores que já foram produzidas no cinema, e é um retrato bem fiel, assim, bem próximo do que realmente era o general Patton.
Mas eu quero ouvir as suas considerações, Vinícius. Quais os pontos negativos que você encontrou aí no Patton? Bom, chegou o meu momento favorito de malhar o teu filme, tá? Patton, herói ou rebelde. Já começou errado, você não sabe se o cara é bom ou se o cara é mau, entendeu? Você não sabe o que você vai esperar do cara. E essa angústiazinha aí, é legal que você não tem um clima, que você vai saber. Pô, não tem nada a ver, entendeu? Porra, no final o cara é só um fanfarrão lá, entendeu? Que fica batendo no soldado. E, pô, não tem nada a ver. Mas aí, vamos lá. Primeiro ponto negativo que eu tenho do filme. Nas cenas de luta que a gente tem, por que raios colocaram aqueles tanques lá como tanque alemão? Aquele tanque não é alemão. Pô, você vai botar o tanque errado? Não bota, entendeu? Bota a cena de luta ali entre os soldados só, ou bota só o mapa se movimentando, dá um jeito, mas não bota o negócio errado. Pô, começou mó errado. E aí, beleza. A gente também tem um monte de papagaiada, que você diz que não gosta, mas aí no filme tem um monte. Quero ver como é que você vai defender isso aí. Ele lá pulando da janela, pulando no caminhão, atirando no avião com a pistola. Pô, onde já se viu isso daí? Isso aí não acontece não, entendeu? E assim, convenhamos, o filme só tenta retratar um Patton, um general Patton, como se fosse o cão de guerra lá que você tem que ficar segurando. Faz um monte de cagada, entendeu? E no final você tem que ficar segurando, cara chato pra cacete. Ele fica lá dizendo que é um romancista medieval, antigo, como se fosse um cavaleiro errante, que na verdade às vezes necessita ser um pouco podado, mas ele sempre mostra um excelente serviço. Mas ele ficou lá de lado na dele, entendeu? Deram muito mais razão pro Montgomery lá no filme, a gente consegue ver isso tanto historicamente quanto vê no filme, dando razão pros outros generais, e os outros generais vendo ele como, pô, olha lá o Patton, cara chato, né? Pô, tem que ir lá atorar o Patton chato pra caraca. Isso tanto dos outros generais quanto dos soldados, certo? Principalmente dos soldados, eu acho, né? Porque acho que ninguém gostava de levar tapa na cara naquela época, não. Mas aí, beleza, o filme aborda bem até essa parte daí, tá? Mas ainda assim, são pontos muito negativos, porque você fica o filme todo tentando descobrir se, na verdade, ele é um herói de guerra, se ele, na verdade, escreveu certo por linhas tortas, ou se, na verdade, ele é só um rebeldezinho que, na verdade, não fez muita coisa, entendeu? Você fica nesse dilema aí no filme. E, assim, eu queria ver mais da ação de Patton, de como ele, na verdade, chegou a alguma conclusão, e, na verdade, não tem muito isso no filme. Você só vê ele lá sendo o bufãozinho, entendeu? A atuação do Patton é até muito boa, mas você só consegue ver ele como se fosse o brigãozinho ali, que tem que tomar as suas medidas necessárias para poder chegar na missão que lhe foi dada, entendeu? Então, assim, entre os dois filmes, né? Entre os dois filmes, você tem uma visão muito mais brilhante de um general, até como um ser humano familiar ali, né? Como um pai de família, como um marido. Você tem muito mais uma visão do Rommel do que você teria do Patton. Não tem muito, né, o que falar assim. Um herói, um rebelde ou a raposa do deserto. A raposa do deserto ganha, sem dúvida. Não tem muito o que discutir aqui. Essa batalha daí já tá ganha, entendeu? Vinícius, em alguns pontos aí você não deixa de ter razão, né? Os tanques usados no filme, eles são realmente tanques já de uma época posterior, tanto os tanques americanos e os tanques pretensamente alemães, que são mostrados nas batalhas, são tanques que você observa, eles estão disfarçados, né, para parecerem alemães, mas não são absolutamente tanques alemães. É diferente, por exemplo, de filmes recentes, né, como Fury, por exemplo, que usa muito CGI, que usa muito efeitos especiais de computação, etc., mas que, ao mostrar um tanque Tigre alemão, usou um tanque real, o único que está rodando ainda no mundo, que está lá no Museu do Tanque. Eu vou deixar até o link dessa visita nossa ao Museu do Tanque em Bovington, na Inglaterra, vocês verem aí os tanques reais, né? E no filme Patton, os tanques são, vamos dizer, irreais, são tanques que não correspondem à realidade militar daquele momento da guerra na Europa. Já a cena do Patton atirando no avião, dizem que ela realmente aconteceu, né? Quando ele estava lá na Tunísia, ele tinha esses rompantes. O Patton usava um fardamento fora do padrão, usava coldres, como se estivesse num filme de faroeste, com o cabo de madrepérola na pistola, né? E ele parecia um xerifão mesmo do Velho Oeste. E essa parte espiritual, né, em que o Patton meio que dialoga num campo de batalha antigo, né, da história antiga, com espíritos do passado, é algo que ele tinha na sua personalidade. Um ponto que o filme Patton, que você não criticou, porque
ele não merece mesmo críticas, é a sua relação com o Omar Bradley. Muitos dizem que o grande responsável pelo sucesso de Patton na Segunda Guerra Mundial foi ele ter como subalterno a princípio e depois como superior o general Omar Bradley. Bradley era um grande estrategista militar e no filme ele é interpretado pelo Carl Maden, que aliás tem uma brilhante interpretação. O roteiro do filme Patton foi inspirado num livro do Bradley que se chama A História de um Soldado. É um livro bacana em que ele fala muito dessa relação com o Patton. Então, talvez a grande figura por trás do Patton realmente foi o Bradley, e nesse ponto o filme é bem feliz em abordar dessa forma. Então era só isso, né, Vinícius, que você tinha. Você falou pouco para apanhar pouco, tá bom então. Mas vamos deixar para que o nosso inscrito, o nosso espectador aqui no canal, diga aí quem venceu mais esse duelo. Se é mais um ponto para mim ou se você dessa vez foi bem, tá bom? O nosso inscrito é que vai comentar e dizer. Até mais então, Vinícius. Bom, eu acho que é isso então. Falei os pontos positivos aqui do meu filme. Malhei o teu filme, já que o meu é muito melhor, né? Eu vi ainda recentemente lá de novo. Não tem dúvidas, o meu ainda vai vencer essa batalha, entendeu? E eu queria agradecer mais uma vez pelo contato aí, pelo carinho, por todo mundo que manda mensagem, sempre por chamar, por participar. Ainda espero participar da viagem da Normandia mais umas vezes, né? Eu já com o meu uniforme já tá preparado, o capacete já tá aqui pronto, tirar foto lá nas trincheiras, né? Que o pessoal gostava de falar. O Vinícius vai lá, ó, pô, eu pedi foto pra tirar foto na trincheira do cara. Eu tirava foto e todo mundo ficava com inveja. Mas então, agora o uniformizado vai ficar mais legal ainda. Então, eu espero todo mundo lá na próxima viagem, tá? Vale a pena, não preciso falar isso novamente aqui, porque todo mundo já sabe que vale muito a pena, certo? Muito, 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 muito. Se você ver os vídeos aí das viagens, se você ver foto minha no meu Instagram lá da viagem, você fica tentado aí em todas, que eu já espero que eu consiga ir em todas, só passar mais um tempinho aí, juntar a grana, entendeu? E aí a gente consegue ir em todas e eu vou já uniformizado lá. Quem quiser ir lá discutir de filme, fazer um duelo de filme lá também, a gente fica à vontade, entendeu? Então, é isso. Queria agradecer aí a vocês, muito obrigado por todo o carinho e apoio. Me sigam lá no Instagram e eu te vejo vocês aí na próxima, certo? No próximo duelo para dar um sarrafo no Mariano ou na próxima viagem pra gente curtir juntos aí. Muito obrigado, gente. Então, esse foi mais um duelo. Quem venceu, Vinícius ou eu? Mande um comentário aí e analise esse debate e diga quem foi o vencedor, tá bom, pessoal? Não se esqueça de dar um like no programa, deixar o seu comentário e principalmente se inscrever no canal para que a gente possa ir cada vez mais longe viajando na história, tá bom? Até a próxima.